João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17. O texto bíblico diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: ei, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Quantos amam esse texto bíblico, digam amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por tudo que já vivemos nesses minutos. Queremos te agradecer por esse prédio. Queremos te agradecer pelos desafios que estamos enfrentando. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as estações que estamos passando. Eu sei que para alguns aqui o calor continua grande, para algumas crianças a impaciência chega. Mas, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas nossas crianças, obrigado pelas nossas grávidas, obrigado pelos nossos adolescentes, jovens, adultos, 50 a mais. Obrigado por todas as gerações aqui representadas. Fale com a gente através desse texto bíblico, trazendo a convicção que de fato somos as pessoas mais felizes desse mundo, porque temos a compreensão de que somos salvos em Jesus. E aqueles que não têm essa convicção, eu profetizo, Senhor, que essa manhã será a manhã de convicção, Senhor. E muitos dirão sim a essa mensagem, que nada mais é do que o teu evangelho. Assim oramos, assim te agradecemos. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Eu quero aqui dar um bem-vindo à nossa querida Adayon, que está gradativamente sendo retomada. Passamos aí por um furto grande dos nossos equipamentos e dentro das nossas possibilidades financeiras estamos comprando os equipamentos para que de fato a gente consiga dar uma qualidade melhor a vocês da Adayon. Por enquanto nós estamos gravando esses cultos aos domingos e colocando ele no finalzinho do dia, lá na terça-feira. Então sejam muito bem-vindos a Adayon. Que Deus continue abençoando vocês que estão na Irlanda, vocês que estão no Canadá, vocês que estão nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, França, Espanha. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, o louvor e as palmas da igreja, demonstrando o nosso carinho por vocês. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, assim como vocês estão vendo no meu telão de LED, nós estamos trabalhando esse mês, o mês de abril, uma série chamada Encontros, né? E para cada domingo nós estamos falando de algum tipo de encontro, né? No domingo passado falamos de um encontro inusitado
onde Jesus encontrou um cara em cima da árvore. Não era muito comum isso acontecer. Aí ele olha para o cara e fala assim: mano, desce, lugar de gente não é na árvore. Lugar de gente é dentro de casa, eu quero entrar na tua casa. É engraçado, né? Porque o Zaqueu, que era proibido de entrar na casa de Deus, João, agora Deus entra na casa dele. E ele diz: ei, salvação chegou nesse lar porque você me chamou de Kyrios, Senhor. Então fomos alimentados, fomos impactados pela palavra de Deus, não pela minha performance, nem pelo meu jeito de pregar, porque só sou vaso e um vaso bem atrapalhado. Mas o que tem dentro do nosso vaso, dentro do nosso ser, é a presença de Deus. É isso que transforma, é isso que liberta, é isso que de fato faz a vida ter sentido. Então, no domingo passado, o subtema foi o encontro inusitado. E o tema de hoje, ou o subtema de hoje, é o encontro transformador. Interessante que domingo passado nós falamos do evangelho chegando no coração de um publicano. Não é isso? Zaqueu era um publicano. Era o chefe da gangue da Receita Federal Romana. O evangelho chegou para o coração dele, chegou para a casa dele. Agora, por incrível que pareça, o evangelho aqui está chegando para uma outra pessoa, que também era uma pessoa que precisava de cuidados, assim como o Zaqueu, mas se a gente pudesse colocar o nível de relacionamento entre um publicano e um fariseu, era um relacionamento altamente ácido, Luiz. Pensa aí, a gente pensa hoje em direita e esquerda no país, corintianos e... nem vou falar esse time, viu? Os caras estão ganhando tudo, né? Enfim, então... a riqueza do evangelho é de fato maravilhosa, porque o evangelho chega para o rico, mas o evangelho também chega para o pobre. O evangelho chegou para o Zaqueu, mas também está chegando aqui para um fariseu. Ou seja, o número do evangelho, ou melhor, o evangelho cabe no coração, no número do coração de todo mundo. E assim como chegou no nosso, pode chegar para qualquer pessoa. Esse texto que a gente acabou de ler relata sobre esse encontro com Nicodemos. O próprio texto nos informa que esse cara, o Nicodemos, ele não era um simples fariseu. Assim como o Zaqueu não era um simples publicano. O Zaqueu era o chefe da gangue. E o Nicodemos também aqui é o chefe dos fariseus. Ou seja, um religioso altamente respeitado para aquela época. Mas assim como Zaqueu foi procurar Jesus, o Nicodemos também. E vale lembrar que os fariseus também tinham repulsa de Jesus. Porém o texto nos informa que esse líder farisaico por nome de Nicodemos estava tão encantado com os milagres de Jesus e com os prodígios que Jesus fazia, que ele esperou o dia terminar, a noite chegar, e nas escondidas para ninguém ver, foi falar com Jesus, com o intuito de elogiá-lo e de dar os parabéns. Eu acho que o The Chosen deixou e tem deixado um legado muito bonito dessa relação. O primeiro capítulo, se eu não me engano, da primeira temporada do The Chosen, se eu não me engano, começa exatamente aqui nesse texto. E se você não assistiu The Chosen, bom sujeito você não é. Mas enfim, está lá no Netflix, me ajudem aí. Está lá no Netflix, tanta porcaria que tem no Netflix, pelo menos alguma coisa boa tem lá. Enfim. E aí, as palavras do Nicodemos para Jesus, meio que pisando em ovos, foram, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Acho que Jesus olhou assim, os sinais são prova? Tipo, e se eu não tivesse feito sinais? Você não estaria aqui? Tanto é verdade que Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ô Nicodemos, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto,
Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo mais ou menos o seguinte, parafraseando aqui Jesus, se é que ele precisa, mas vamos lá. Nicodemos, desculpe a minha franqueza, perdoe a minha sinceridade, mas pouco importa para mim você falar que os meus milagres são divinos ou não. Tô nem aí para isso. Nicodemos, o que eu quero te apresentar é algo muito maior que os meus sinais e maravilhas que você pode ver e tocar, mas eu quero te apresentar algo que você não pode ver, não pode tocar, é assim como o vento, e é o meu reino. E se você deseja, Nicodemos, fazer parte desse reino, você vai precisar nascer de novo. Aí bugou o cara. Aí bugou. Mas Jesus, como que eu posso voltar para o veio da minha mãe? Acho que Jesus falou, mano, você é muito atrapalhado. Você é doido, é? Jesus falou isso, eu creio. Você comeu sabão? Você não precisa voltar para o veio da sua mãe, ô cabeça de ovo. Não é desse tipo de renascimento que eu estou falando. Eu estou falando de um renascimento que através da água e do Espírito vai acontecer. E para Jesus, renascer da água aqui, tem outras linhas teológicas, e eu respeito quem pensa diferente, mas a linha teológica mais aceita para esse texto é que, quando Jesus fala de renascer da água, simbolizava que através da predisposição de Nicodemos em crer em Jesus como Messias, toda a sua alma poderia ser lavada. Ou seja, Jesus está falando, você está sujo. Falar para um líder religioso que ele está sujo. Para Jesus ser renascido do Espírito simbolizava que através do Espírito a vida do Nicodemos não seria mais uma vida conduzida pela sua carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Falar para um fariseu que ele era carnal? Por isso que a cabeça do cara tá em bug aqui. Eu não sei se vocês percebem isso, né? Mas depois que Jesus explicou isso para o Nicodemos, de nascer da tal da água e do Espírito, o texto dá a entender que de fato ele ficou mais confuso. Aí Jesus vai ter que explicar. Como muitas vezes nós precisamos fazer com as pessoas quando elas não entendem. Porque o óbvio só é óbvio quando dito e quando explicado. Nicodemos, vamos lá. Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Você conhece a Torá do começo ao fim e não entende isso. Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ei, ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, e como Moisés. Aí Jesus ele vai usar um aparato muito interessante. Ele vai mexer naquilo que ele sabe demais, que é Moisés. Mas ele sabe de menos a respeito do Messias. Por isso que Jesus está fazendo esse paralelo. Como é importante na pedagogia nós fazermos uma conexão com aquilo que a gente quer ensinar e com aquilo que a pessoa já sabe. Isso tem um gatilho educacional muito importante. Jesus não faz isso à toa. Ô Nicodemos, se lembra do Moisés? Do Moisés você se lembra. Lá no deserto, quando ele levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus, aí tem aspas, né? Eu acho bonito o João colocar em aspas. É como se fosse uma narrativa dentro de uma outra narrativa. Aprende isso aqui, ô Nicodemos. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Acho que Jesus estava batendo no peito. Deus me enviou, não para fazer simplesmente sinais, não para fazer simplesmente maravilhas, e você está encantado pelos meus sinais. Você até me elogiou, falou que eu ensino bem, mas o que está conectando o meu ensino a você pensar que eu sou uma pessoa diferente são sinais e maravilhas? Não. Ei, eu só quero salvar o mundo. Enquanto a tua religião, Nicodemos, está tentando excluir, eu estou tentando achar aqueles que estão perdidos. Nicodemos, eu sei que está difícil você entender essa questão de renascer.
Eu sei que a tua mente funciona como um carnal, funciona como um religioso, funciona como um fariseu. Porém, Nicodemos, Deus amou você e o mundo de tal maneira que Ele me enviou para fazer aquilo que a lei não está dando conta para fazer. É por isso que eu vim, é por isso que eu curo, é por isso que eu me ensino. Não é porque eu desejo ser o curandeiro do momento, nem receber tapinha nas costas como você está me dando agora, na calada da noite, não. O meu interesse é outro, é que através da minha missão de pregar e curar, eu não venha condenar ninguém, como a religião farisaica está condenando, mas eu vim salvar. Eu vim para fazer milagres, ok, mas eu vim para fazer muito mais do que isso, porque a humanidade não está precisando simplesmente de milagres, a humanidade está precisando ser salva. A humanidade não está precisando de filantropia só, a humanidade está precisando de um salvador, porque ela está perdida. Acho que Nicodemos ouviu. Enfim, a pergunta é, será que ele aprendeu alguma coisa? De algumas lições que eu já trabalhei esse texto, mas eu trago aqui duas perspectivas novas. Na verdade, uma releitura daquilo que Deus já ministrou no meu coração uma certa vez. Mas dois princípios importantes eu queria, de maneira bem evangelística, trabalhar aqui com vocês. Primeiro, nós não precisamos de uma nova religião, nós precisamos de uma nova vida. Nós não precisamos de mais dogmas, nós precisamos de um renascimento de dentro para fora. Porque quando a gente vai pensar no Zaqueu, eu ensinei isso domingo. Quando Jesus entra na casa, Ele não simplesmente abre a boca e diz, vou dar minha grana. Não. Qual foi a primeira palavra que Ele disse? Senhor. Ou seja, já estava acontecendo uma mudança de dentro para fora. A religião, ela quer fazer exatamente ao contrário. Quer mexer o que está fora para tentar resolver o que está dentro. O Evangelho não. Toda a religião de Nicodemos, todo o seu admirável estudo, toda a sua disciplina e firmeza em cumprir a lei, não estavam dando conta dele nascer novamente. É lógico que Nicodemos estava vivo, estava respirando, pensando, sentindo, agindo, porém espiritualmente estava morto. Agora, se o Nicodemos, o chefe da Torá, estava morto, vocês imaginem como que estava aquela sociedade, como que está a nossa sociedade. No novo nascimento não se trata do ativismo religioso que podemos realizar, mas se trata da compreensão que precisamos de uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova postura em Cristo Jesus. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. O novo nascimento não pode ser um tema secundário na nossa vida, o novo nascimento ele precisa ser um tema principal. Isso significa que se não nascermos de novo, o inferno pode ser um ponto de chegada muito triste para alguns de nós. Segunda lição que eu aprendo aqui é que o maior sinal e maravilha que Deus pode fazer, como eu disse, precisa ocorrer de dentro para fora. Que a nossa admiração por Jesus não seja uma admiração como Nicodemos, uma admiração pela cura que Ele pode nos dar, uma admiração pela bênção visível que Ele pode nos presentear, mas que a nossa admiração por Ele, o nosso amor por Ele, seja pelo interesse que Ele teve de se entregar em nosso favor, e por consequência tem nos dado o bem mais precioso, o que é a nossa salvação. Ninguém é salvo por ver sinais, ninguém é salvo por ver maravilhas, até porque Satanás tanto via sinais como fazia e faz até hoje. Ou vocês não sabem que Satanás pode fazer sinais e maravilhas? Se nós rebaixarmos o Evangelho a sinais e maravilhas, pequenos
Somos, mas ninguém consegue fazer aquilo que Jesus fez e faz. Somente Ele pode nos transportar do império das trevas e nos colocar. Ei, quem está com calor ou está com gratidão, faz alguma reação aí em nome de... Por favor, igreja, Ele nos salvou, Ele nos curou, sim, mas a cura que vai além dessa vida. Sabe por quê? Timothy Keller uma certa vez disse: somos bem piores do que imaginamos, e somos mais amados do que um dia podemos compreender. Você acha que isso é ruim? Isso é pior. Você acha que você... não, minha vida não está legal. Não, pensa nisso, isso é pior do que isso. Sem Deus, isso é pior. Agora, somos amados. Somos dracmas que precisam ser encontradas. Somos ovelhas que precisam ser encontradas. Somos filhos que precisam ser encontrados. Muitas vezes a gente vai perdendo, né, o básico do Evangelho. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei quais são as mudanças na prática que você não está conseguindo ter. Isso não é fruto de uma falta de prática, talvez seja fruto de uma falta de compreensão de quem você é. Eu não sei aquilo que precisa ser lavado na sua vida. Eu não sei aquilo que precisa ser tirado. E eu também não estou aqui para acusar ninguém. Até porque se Jesus entrou na casa de Zaqueu e não fez nenhuma correção, só a presença dele fez com que ele reagisse. Ei, eu quero acreditar que só a tua presença nesse culto vai mudar a tua conduta. Porque se eu ficar citando aqui todos os pecados que você pode estar fazendo, a gente está lascado. Mas a tua presença nesse ambiente, na calada da noite como Nicodemos, nunca se esqueça de algo. Está fraco, vem para a igreja fraco mesmo. Está triste, vem para a igreja triste mesmo. Mas está de madrugada, vem de madrugada mesmo. Mas não deixe esse ambiente. Não deixe esse ambiente, porque é aqui que a palavra vai lavando, é aqui que a palavra vai resolvendo, é aqui que a palavra vai triturando, é aqui que a palavra vai te salvando. Ei, para quem iremos nós? Só o Senhor tem. Se tem palavras de vida eterna nesse lugar, parabéns, você veio num lugar bom. Aleluia! Pergunta que não quer calar, né? E aí? Aquele ensino de Jesus na calada da noite para Nicodemos fez efeito? Resolveu alguma coisa? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente fazer para esse texto. Interessante que a única figura que Deus dá o nome de Senhor no Novo Testamento é Mamon. Engraçado, não? Mamon. Engraçado porque Jesus não chama Satanás de Senhor, Senhor com um N minúsculo. Jesus não o coloca o diabo como Senhor, não. O único senhorio com S minúsculo que Jesus fala no Novo Testamento é a respeito de Mamon. Coincidência ou não, quando Jesus entra na casa de Zaqueu e faz o que fez, e Zaqueu chama ele de Senhor, qual foi a área destituída por Zaqueu? Mamon. Interessante que agora tem um texto, eu acho que é importante vocês abrirem a Bíblia para lerem, vocês acharem que eu não estou mentindo. João capítulo 19, versículo 32 e 39. João capítulo 19, versículo 32 e 39. João 19, de 32 a 39. Vamos ver se o sermão de Jesus na calada da noite ao Nicodemos se fez algum efeito, ok? João responde para nós.
Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. E o Arimateia estava acompanhado de aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Deu certo. Não tem lugar melhor para nós estarmos na compreensão do Evangelho do que ao pé da cruz. Essa é a melhor transformação que pode acontecer. Talvez lá no capítulo 3 não foi um encontro tão transformador assim. Talvez foi um encontro confrontador. Mas quando a gente permite que o Evangelho nos confronte e a gente permite que ele mude de verdade, acontece o que aconteceu com Nicodemos. Ele agora na crucificação estava ao pé da cruz. E eu não tenho dúvidas que quando ele ressuscitou, em algum momento da narrativa, Nicodemos também estava. Porque se você consegue estar ao pé da cruz quando ele está morto, como não estaria com ele vivo, declarando que ele é o ressurreto? Sabe que isso me ensina? Me ensina que a gente não pode menosprezar os textos mais básicos da Bíblia, porque funcionam. Por isso que a melhor mensagem que eu posso pregar nesse auditório aqui é sempre que Deus amou o mundo e enviou o seu único filho. O dia que eu parar de pregar esse tipo de texto, por favor, me manda internar, manda fazer alguma coisa, eu não estou bem, porque somente o Evangelho pode salvar. Percebam que o José de Arimateia aqui é um 007, mas está lá. Está fraquinho, mas está lá. E já conseguiu levar o parceiro que era o Nicodemos. E agora eles estão patrocinando o corpo de Jesus. Eles estão cuidando do corpo de Jesus. Ei, Jesus não está morto, sim ou não? Nós somos o corpo dele. Então nós precisamos valorizar quem somos. Nós não estamos simplesmente aqui para comer um pão ou tomar um suco de uva. Não, mas nós estamos aqui para nos empoderarmos nele e sairmos por essa porta ou por essas portas declarando: Deus amou o mundo. Agora não adianta simplesmente falar se primeiro não houver uma mudança aqui. Se não pedirmos para ele entrar na nossa casa, fazer o que ele precisa fazer. Não é possível estarmos tantos anos na igreja com os mesmos vícios, com os mesmos desafios. Talvez é porque você está tentando pelo caminho da religião. Mas se formos pelo caminho do Evangelho, é de dentro para fora. E a minha oração é que de fato algo aconteça no teu coração, no meu coração, para que as nossas obras sejam uma extensão daquilo que somos em Cristo Jesus. Jesus te ama. Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus te ama, meu. Essa é a melhor frase que eu posso falar para você. Ah, mas eu sei. Ah, não sei se sabe não. Eu não sei, porque qualquer palavra de uma outra pessoa deixa a gente em crise. Qualquer comentário no Instagram a gente fica bravo. No capítulo 3 de Mateus, no capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado. Aí o pai diz assim: esse é meu filho amado, sim ou não? Aí o safado do Satanás, no capítulo 4, sabe o que vai falar? Se tu és o filho de Deus, quer mexer na identidade. Satanás, ele quer mexer na tua identidade. As críticas, as vozes
querem fazer você duvidar de quem você é. Ei, você é amado de Deus, você é filho de Deus. Ei, não ouve esse sem vergonha não. Se ele te falou no capítulo 3 que você é filho, pode deixar falar alguma coisa no 4. Maior é a voz que está em nós do que as vozes que tentam tirar ele de nós. Ai, glória a Deus. Senhor, eu oro e peço graça. Peço graça à tua igreja, Deus, a mim, que nunca possamos nos esquecer que a melhor mensagem que a gente pode ouvir é que a gente é amado. Somos amados, Deus, e isso resolve tanta coisa dentro da gente. Isso pode resolver uma depressão, Senhor, isso pode devolver uma síndrome de burnout, isso aqui pode resolver uma briga familiar, isso pode resolver tanta coisa, Deus. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Deus, que possamos de fato desejar o que eu acabei de ministrar, Senhor, que a tua palavra nos ensina, que possamos não simplesmente de uma religiosidade vazia, mas queremos um evangelho autêntico, Deus, que mude os nossos hábitos, que mude as nossas atitudes, mas como reflexo da paternidade que ganhamos, Deus. Porque a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é uma transformação de dentro para fora. Irmãos e irmãs estão aqui e talvez olhem para si mesmos e digam, como eu digo constantemente, por que eu fiz isso? Eu acho que antes da gente pensar no porquê fazemos o que fazemos, precisamos acreditar em quem somos em Ti. Fica com a gente, mestre. Que essa música que a gente vai cantar seja uma expressão poética, musical, reforçando a melhor mensagem que a gente pode ouvir e pode internalizar. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.